Fui obrigado a fazer algo assim que completei 18 anos. Fui arrastado para o espaço divino para escolher uma esposa. Porque aqui há a santa da água pura que purifica as emoções negativas das pessoas. Também beneficia as pessoas mais desfavorecidas da sociedade. Santa radiante nutrida pelo amor. Havia até mesmo uma que, só de olhar, dava vontade de se ajoelhar e lamber suas pernas, a santa donzela da punição de nível 3S. Mas eu nem sequer olhei para eles. Em vez disso, de frente para um canto, estava uma bruxa de vestido vermelho. A bruxa de meias pretas gritou esposa. No entanto, no instante seguinte, eu realmente consegui a gama completa de talentos divinos da Imperatriz Demônio. A partir de então, passei a ser conhecido como Rei das Trevas. Neste momento, estou na Praça do Despertar, observando o ambiente desconhecido. Não estou eu em uma missão de assassinato? Como eu vim parar aqui? Suas sobrancelhas estavam franzidas em vigilância. De repente, senti uma sensação semelhante a um choque elétrico na cabeça. No instante seguinte, uma quantidade enorme de informações inundou sua mente, adicionando informações das conversas dos alunos ao redor. Foi então que percebi que eu tinha transmigrado. Então ouvi o diretor em pé no palco, introduzindo a questão do despertar. Em seguida, ocorrerá a cerimônia de despertar. Um homem confiante subiu na plataforma de despertar. Alguns minutos depois, Wang Yaoyan fez um contrato com a Santa Relâmpago de Rank S. Geralmente recebem nomes que remetem a raios. Ambos possuem um poder de ataque relativamente bom. Quando Wang Yaoyan desceu da plataforma do despertar, ele até me lançou um olhar com um ar presunçoso no rosto. Ao ver isso, balancei a cabeça negativamente. Que tédio! Nesse instante, na outra plataforma de despertar, um feixe de luz púrpura disparou para o céu. Virei a cabeça para olhar. Uma jovem graciosa foi vista. Na verdade, ele fez um contrato com a Santa Radiante de nível SS. No instante seguinte, Liu Huya levantou o pé e saiu da plataforma do despertar. Ele veio direto até mim. Seu rosto estava frio e ela cerrou os punhos. Foi como se uma decisão importantíssima tivesse sido tomada. Eu, Shen Fan, despertei uma superespiritualidade. A partir de hoje, não estaremos mais no mesmo caminho. Obrigada por cuidar de mim nos últimos 3 anos. Vamos terminar. Ao ver isso, interrompi imediatamente o lançamento do feitiço. Cale-se. Você quer terminar? Eu te prometo. Mas lembre-se, fui eu quem terminou com você. Por favor, fique longe de mim agora. Tenho medo de ser mal interpretado. Há pouco tempo, eu me lembrei de tudo. Liu Huyan, a namorada nominal do hospedeiro original. E também era um tremendo puxa-saco. Em seguida, chegou a minha vez de subir na plataforma do despertar. No momento em que minha mão tocou a plataforma de despertar, um feixe de luz carmesim sem igual disparou para o céu. Ao mesmo tempo, os alunos e professores na plateia também olhavam boquiabertos. Meu Deus, isso é espiritualidade em nível máximo. Um ser espiritual que existe apenas em lendas. Imediatamente depois, entrei no espaço divino. Então eu vi a santa de nível SSS acenando para mim. Nesse instante, vi uma bola de luz negra ao meu lado. Ao observá-la mais atentamente, percebeu-se que era uma garota franzina vestindo um vestido preto. Ela se encolheu no canto. Por um instante, senti-me um pouco desorientado. Houve um tempo em que eu, como um assassino, certa vez, também me encolhi num canto numa noite chuvosa, mergulhado em desespero. Ele então decidiu imediatamente firmar um contrato com ela. Num instante, o céu e a terra tremeram no campo de treinamento. O céu, antes brilhante, foi instantaneamente encoberto por nuvens escuras. Havia relâmpagos carmesins rolando pelo céu. Uma aura aterradora e poderosa emanou do meu corpo. O caminho está repleto de escuridão e fantasmas misteriosos. Aparecendo atrás, ela vestia um longo manto e empunhava uma foice sombria. Parecia capaz de extinguir toda a luz do mundo. Por um instante, os alunos e professores na plateia entraram em completo caos. Ela é uma bruxa. Na verdade, Shen Fan escolheu a bruxa. Wang Yaoyan ficou radiante. Era impossível esconder a alegria em seu rosto. Eu achava que o futuro dele seria ilimitado. Inesperadamente, ele arruinou seu futuro. Bruxa de contrato. Eles podem nem sequer ser capazes de adquirir habilidades espirituais. Assim que sua voz zombeteira ressoou, uma voz emanou da pedra do despertar. Shen Fan desperta a espiritualidade em seu nível máximo. Contratado com sucesso pelo Imperador Demônio da Noite Negra da Queda Divina de nível SSS. Adquirir habilidades espirituais. Reino das Trevas. Armadura mágica divina. A noite eterna desce. Wang Yaoyan cerrou os punhos e me encarou fixamente. Ele não passa de um palhaço covarde, tentando chamar a atenção usando uma bruxa contratada. Eu posso derrotá-lo facilmente agora mesmo. Antes que alguém pudesse reagir, eu já havia disparado em direção ao Wang Yaoyan em um único passo. Você pode me derrotar agora. Quem te deu coragem? Sob a expressão aterrorizada de Wang Yaoyan,
Dei-lhe um soco bem na cabeça. Uma força poderosa se espalhou. Wang Yaoyan era como uma pipa voando para trás. Ele foi arremessado a dezenas de metros de distância e caiu no chão inconsciente. Depois que terminei tudo, sacudi a poeira. Foi como fazer algo insignificante. Os professores e alunos que assistiam à cena não estavam nada calmos. Wang Yaoyan foi derrotado instantaneamente por Shen Fan. Ele tem um contrato com uma santa relâmpago de nível S. Eles não conseguiram resistir nem a um único golpe. Assim que me virei para sair da multidão, um supercarro de luxo apareceu na minha frente. Uma linda mulher ruiva saiu do carro. Ela estava usando um boné de beisebol com design vazado e um uniforme de beisebol branco. A expressão da mulher ruiva tornou-se imediatamente séria quando ela me viu. Seu pirralho, você sabe a besteira que fez? Vou te chamar de santa do contrato. Mas você escolheu a bruxa com contrato espiritual de nível máximo. Fico pensando em como você vai explicar isso para o seu segundo tio e os outros quando voltar. Olhando para a mulher ruiva agressiva, eu deixei escapar instintivamente. Shen Xinshin. Ela agarrou minha orelha e disse, desagradada. Seu pirralho, como você ousa chamar minha irmã pelo nome completo dela? Entre no carro. Lidarei com você adequadamente quando voltarmos. Depois de dizer isso, ela me empurrou à força para o banco do passageiro do carro esportivo. Então ele saiu dirigindo seu carro esportivo. No caminho de volta, verifiquei o painel. Nome, Shen Fan. Espiritualidade, nível máximo. Domínio, mestre de contratos de terceiro nível. Força mental e Qi, 100. Espírito contratual, imperador demônio da noite sombria da queda divina de rank SSS. Habilidades espirituais. Reino das trevas. Armadura mágica divina. A noite eterna desce. Talento espiritual. Crescimento através do abate. Intenção de batalha do imperador demônio. Depois de olhar para o painel, não pude deixar de soltar um suspiro de espanto. Será essa a vantagem de ser um imperador demônio contratado? Isso é absolutamente ultrajante. O reino das trevas permite invisibilidade. A armadura Godfall pode aprimorar atributos. Após algum tempo, eles retornaram ao luxuoso pátio. No momento em que entrei, pude sentir o treinamento. O ar frio que emanava do quarto. Fiz esse comentário por hábito. A intenção assassina está vazando. Os três tios não são adequados para serem assassinos. Shen Xinxin me lançou um olhar estranho e disse: Você ainda tem coragem de dizer isso? Vamos depressa. Seus três tios estão esperando por você na sala de treinamento. Entrei na sala de treinamento de 300 metros quadrados. Então eu vi os três tios sentados no banco principal. Foi isso que o tio Shen Wen disse com raiva. O que eu te disse antes de ir embora? Independentemente de qualquer despertar espiritual, você deve escolher a santa. Acredita-se que nossa família Shen possua certo poder. Você escolheu a santa, para que possamos abrir caminho para você. Mas o que você fez hoje? Bruxa de contrato espiritual de nível máximo. Que desperdício! Shen Junho, o segundo tio sentado ao lado, se pronunciou para mediar a situação. Muito bem, terceiro irmão. Não fique tão bravo. Essa questão não pode ser resolvida em pouco tempo. Então Shen Wen bateu no peito e disse: Até hoje, seu segundo irmão continua a mimá-lo. Meu irmão mais velho e minha cunhada nos confiaram Shen Fan. Não podemos destruí-lo. A bruxa contratada arruinou o próprio futuro. De repente, levantei os olhos e disse em voz alta: Chega, tio Sam, marca registrada. É porque fiz um pacto com uma bruxa. Você tem medo de que eu arruine meu futuro? Sendo assim, deixemos que nossa força fale por si mesma. Imagino que vocês já estivessem preparados. Ao ver isso, o tio Shen Zhen, que havia permanecido em silêncio, sorriu. Sendo assim, vamos fazer. Ele bateu palmas. Logo em seguida, um soldado entrou vindo de fora da sala de treinamento. O nome dele é Li Jiangmin. Esses são os novos talentos que recrutei este ano. Mestre de contratos de segundo nível, santa de batalha de rank A. Se você conseguir derrotá-lo. Em relação ao seu contrato com a bruxa, posso parar de insistir nisso. Dei uma olhada rápida em Li Jiangmin e depois olhei para meu quarto tio, Shen Zhen. Mais duas, por favor. Perfeito, eu contra três. Shen Wen não me tolera. Ele simplesmente falou. Eles realmente não conhecem suas próprias limitações. Ele achava que tinha um contrato com a SSS. Então, uma bruxa de nível 1 é invencível? Alguém venha aqui. Invoque os dois mestres de contratos de segundo nível mais fortes da academia. À medida que sua voz diminuía, dois guarda-costas vestidos com uniformes de artes marciais. Eles entraram imediatamente na sala de treinamento. Eles são mestres de contratos de segunda categoria e santas de nível S. Eu os observei entrarem no campo de treinamento com confiança. Li Jiangmin e os dois guarda-costas. Eles formaram um círculo triangular, me cercando bem no centro. De repente, uma voz ressoou em minha mente. A voz suave e melodiosa da bruxa. Precisamos de armas? Posso lhe fornecer a foice de Godfall.
Muito impressionante. Ao ouvir isso, sorri calmamente. Não. Em seguida, ele agarrou uma adaga pela lateral e a segurou firmemente com a empunhadura invertida. O rosto de Li Jianmin empalideceu ao ver isso. Esse garoto nos despreza. Um pedaço. Seus olhos brilharam com uma luz intensa. Runas carmesim deslumbrantes apareceram em seus braços. Uma imagem fantasmagórica segurando um par de manoplas de metal. O fantasma da Santa da Guerra materializou-se. Os 3 mestres de contratos de segunda linha avançaram todos num movimento rápido. Um punho produz um som sibilante ao friccionar o ar. Eu me posiciono no centro. Quando ele percebeu que as 3 pessoas estavam a apenas 1 metro de distância dele. Reino das Sombras ativado. Instantaneamente centrado em mim. A escuridão começou a se espalhar por todos os cantos. Por fim, formou-se um raio de um espaço escuro esférico de 5 metros. Justo quando o punho de Li Jianmin estava prestes a me atingir, um sorriso zombeteiro surgiu em meus lábios. O assassinato começou. Instantaneamente mergulhado na escuridão, um guarda-costas olhou em volta. O que aconteceu? Para onde eles foram? Ele cerrou os punhos, com o corpo inteiro envolto em uma camada de armadura de gelo. De repente, uma luz fria brilhou atrás dele. Ele nem teve tempo de reagir. Uma força terrível atingiu seu pescoço. Ele desabou na escuridão. Li Jianmin e outro guarda-costas trocaram um olhar. Essa criança consegue ficar invisível. Táticas consecutivas. Então minha voz ecoou acima de suas cabeças. Esta batalha acabou. Os 2 imediatamente ficaram alertas. Quando tentei reagir, já era tarde demais. 2 luzes frias piscaram novamente. A força imensa os derrubou inconscientes no chão. A batalha agora está completamente terminada. Dei uma olhada no relógio. Na verdade, levou 1 minuto. De acordo com minhas estimativas, deve levar cerca de meio minuto para lidar com esses 3 caras. No fim das contas, esse corpo era fraco demais. Nesse momento, Shen Wen e os outros 2 já estavam boquiabertos. Eles ficaram ali parados, atônitos, como se tivessem sido atingidos por um raio. O que está acontecendo? Não se trata da bruxa contratada. Basicamente, não há nenhuma melhoria no poder de combate nos estágios iniciais? Como assim? Shen Junho avançou rapidamente e examinou meu corpo com cuidado. Descobriu-se que não foram utilizadas táticas desonestas. Shen Fan, qual é o seu talento espiritual? Ao ouvir isso, eu me manifestei. Isso concede algum bônus de combate? Existem bônus de combate. No entanto, isso só se aplica àqueles que estão no mesmo reino. Os 3 oponentes anteriores eram todos do 2º nível, então não precisei usá-lo. Nesse momento, Shenzhen se aproximou de mim e me examinou de cima a baixo. Se eu não tivesse te visto crescer com meus próprios olhos, eu definitivamente pensaria assim. Você é uma arma de assassinato criada por alguma organização de assassinos. Eu sorri e disse. O quarto tio estava brincando. Shenzhen deu um tapinha no meu ombro e sorriu. Esperançosamente. Essa batalha fez com que meus 3 tios enxergassem as coisas com clareza. Meu sobrinho parece ser um pouco diferente das pessoas comuns. Depois de terminar tudo, pretendo ir ao ginásio de artes marciais de Kangna. Porque tenho meu exame de artes marciais amanhã. Planejo vir e testar minhas habilidades com antecedência. Sob a orientação de sua irmã mais velha, Shen Xinshin, cheguei ao salão de artes marciais de Kangna. Acabei de chegar ao saguão de atendimento no 1º andar. Então eu vi uma tela grande pendurada no teto. O topo da lista exibe a classificação do desafio. Ao ver isso, Shen Xinshin ergueu uma sobrancelha para mim, em sinal de encorajamento. Se tiver interesse, pode aceitar o desafio. Quebrar recordes tem sua recompensa. Fiquei olhando fixamente, sem expressão. Mas eu estava ansioso para experimentar. Em seguida, seguindo uma jovem de terno e meias pretas, a irmã mais velha chegou à sala de treinamento número 102. Se esse garoto quiser quebrar o recorde, lembre-se de ligar uma gravação profissional. Após Shen Xinshin terminar de falar, uma funcionária chamada Xiaoyu estava parada por perto. Ele não conseguiu evitar uma expressão de leve surpresa. O desafio na sala de treinamento começou oficialmente então. Fera feroz desafiável, nível 1. Número de feras ferozes que podem ser desafiadas, ilimitado. Por favor, selecione o nível e o número da fera simulada. Vamos começar com 10 feras ferozes. Com as minhas ordens, 10 tigres grandes com listras pretas apareceram ao meu redor. Com um rugido, 10 tigres de listras pretas avançaram. Eu estava no centro, com um clarão de luz vermelho sangue nos olhos. Armadura mágica divina. Uma sombra negra cobriu todo o seu corpo. No momento em que cerrei o punho, ondas de energia escura se espalham a partir de mim. Num instante, aqueles 10 tigres de listras pretas. Ele foi arremessado para trás e caiu violentamente no chão. Neste momento, já estou vestido com uma elegante armadura de batalha preta. Avancei com um golpe e desferi um soco brutal. A flecha atingiu o tigre de listras pretas precisamente na cabeça.
esmagando seus crânios e os derrotando instantaneamente. De repente, um som de notificação soou na minha mente. Talento crescimento através do abate ativado. Abater um tigre listrado preto de nível 1 concede um ponto de experiência do reino. Experiência de habilidade espiritual 1. Ao ouvir isso, estreitei os olhos, como se tivesse descoberto um novo continente. Feras ferozes simuladas também podem aumentar a experiência. Então, vamos continuar com o desafio. Poucos minutos depois, chegaram 150. Os dados continuam a aumentar. Entretanto, no saguão do ginásio de artes marciais, havia um grupo de artistas marciais. Cada vez mais pessoas começam a notar as mudanças na tela grande. Lista de registros de Kangnan. Mestre de contratos de nível 1, Shen Fan. Recorde de abates, 150 feras ferozes de nível 1. Mestre de contratos de nível 1, Shen Fan. Registro de abates, 180 feras ferozes de nível 1. Mestre de contratos de primeira classe, Shen Fan. Registro de abates, 200 feras ferozes de nível 1. Nesse instante, a porta da sala de treinamento se abriu. Subitamente chutado para longe do lado de fora. Um homem de meia idade vestindo um manto branco. O homem entrou correndo. Quem é? Quem é Shen Fan? Ele ainda está fazendo testes? Quando viram aquele homem de meia idade vestido com uma túnica branca, a funcionária, Xiao Yui, tremeu e rapidamente disse respeitosamente: conheci o diretor Li. Um raio pareceu atingir a mente de Shen Xinxin. As memórias fluem como uma fonte. Diretor do Salão de Artes Marciais de Kangnan. Um poderoso mestre de contratos de 5º nível. Espírito contratual Rank S Santa da Tempestade. As 3 principais forças de combate da cidade de Kangnan. Li Sufen olhou para Xiao Yui e perguntou ansiosamente: este teste é para Shen Fan? Quantas feras ferozes ele já matou? Xiao Yui assentiu rapidamente e disse: ele já matou 350 feras ferozes. Não descansei um único minuto nesse meio tempo. E o espírito que o aprisionou parece ser o de uma bruxa. Li Sufen franziu a testa. Minha mente começou a divagar com pensamentos. Ao mesmo tempo, minha fera feroz mata. O número chegou exatamente a 400. Sinto que me adaptei completamente a este corpo. Agora é hora de criar um final perfeito. De repente, levantei o olhar e meus olhos brilharam com uma luz escarlate. Desta vez, desafiarei 100 feras ferozes. Li Sufen não conseguiu evitar se aproximar. Seus olhos estavam cheios de curiosidade e expectativa. Bom rapaz. Centenas de feras ferozes. Gostaria de ver como você lida com isso. Em pouco tempo, uma centena de feras ferozes apareceu no campo de treinamento. Feras ferozes vinham em minha direção de todas as direções. Ele recitava silenciosamente em sua mente: Yo, posso pegar emprestada sua foice da queda divina? Ele tinha acabado de falar quando estendeu a mão e agarrou o ar. Uma foice negra apareceu em sua mão. Minha aura mudou drasticamente enquanto eu segurava a longa foice. O poder da foice da queda divina é incrível. Em seguida, ele brandiu a foice da queda divina em sua mão. Um corte vermelho sangue atravessou a horda de feras ferozes. Todas as feras ferozes ao alcance do golpe foram instantaneamente despedaçadas. Até mesmo o gorila quebra-rochas, conhecido por sua defesa. Todas elas foram facilmente cortadas ao meio. 3 minutos depois, todas as 100 feras estavam mortas. Olhando em volta, a euforia que eu senti havia atingido seu auge. O número total de mortes bem-sucedidas chegou a 500. Ok, o teste terminou. Procure uma oportunidade para testar a habilidade espiritual descida da noite eterna no reino secreto. Antes de sair, fiz questão de conferir minhas compras. Quando empurrei a porta, a primeira coisa que vi foi Li Sufen, vestido com um robe branco. Essa pessoa é forte. Não tão bom quanto o tio 4, mas não muito pior. Li Sufen aproximou-se sorrindo, estendeu a mão para mim e disse: olá, meu nome é Li Sufen. Ele é o diretor do Kangnan Martial Arts Hall. Apertei a mão dele e sorri em resposta. Olá, meu nome é Shen Fan. Li Sufen soltou uma gargalhada sonora e convidou: você gostaria de vir se sentar no meu escritório? Sob a liderança de Li Sufen, fui ao escritório dele e sentei-me em frente a ele. Após uma breve conversa, Li Sufen olhou para mim e perguntou: você já tem uma universidade preferida? Balancei a cabeça negativamente. Não disponível no momento. Então Li Sufen sorriu e disse: a julgar pelas suas habilidades de assassino, você poderia considerar a Universidade Star Demon. A especialização em assassinato que eles oferecem é perfeita para você. Após refletir um pouco, eu já havia me decidido. O curso de artes marciais, S-Hand, na Universidade Star Demon seria uma boa opção para mim. Obrigado pela sugestão, diretor Li. Vou considerar isso. Li Sufen viu que seu objetivo havia sido alcançado. Ele retirou da gaveta uma pequena caixa de madeira de acabamento primoroso. Ao abri-la, encontra-se em seu interior uma fruta completamente vermelha. Fruto da alma de sangue. Contém energia violenta.
Absorvê-lo pode aumentar significativamente o poder de ataque. Após receber a recompensa, saí do escritório do oficial militar. No caminho de volta, sentei-me no carro esportivo, observando a fruta da alma de sangue em minha mão. E Xinshin deu uma olhada e rapidamente a lembrou. A fruta da alma de sangue é uma coisa boa. O diretor Lee é bastante generoso com você. Devo avisá-lo. Esta fruta só consegue absorver energia. Não ingira este produto por via oral, caso contrário podem ocorrer reações adversas. Em casos graves, pode levar ao envenenamento. Desmaio ou morte instantânea são ambos possíveis. Mas assim que ela terminou de falar, um murmúrio fraco e sombrio ecoou. Na verdade, ingeri-lo diretamente terá um efeito melhor. Quanto às toxinas, eu posso absorvê-las completamente. Você pode fazer assim. Ao ouvir isso, sorri e guardei cuidadosamente a fruta da alma de sangue. No dia seguinte, cheguei ao salão de teletransporte da Torre do Demônio de Sangue. Recebi uma mensagem da minha professora da turma, Yang Jinwen. Shen Fan, desta vez você quebrou o recorde antes do previsto. Tornou-se uma montanha intransponível nos corações dos estudantes. Eles estavam sufocando devido à pressão. Depois de ouvir aquilo, sorri sem conseguir me controlar. E isso não é inteiramente culpa minha. Com tanta força, é impossível passar despercebido. Então, sem qualquer vergonha, eu respondi. Quanto maior a pressão, maior a motivação. Servir nossos colegas é nosso dever inalienável. Ontem à noite, com a ajuda de Yo-Yo, consegui devorar a fruta da alma de sangue. Agora meus níveis de sangue e energia melhoraram. Para me tornar um mestre de contratos de nível 3. Apenas 000 pontos de experiência de distância. Então, olhando para a Torre do Demônio de Sangue à sua frente, o portal de teletransporte me encheu de expectativa. Um clarão de luz azul surgiu repentinamente quando atravessei o portal de teletransporte. Quando recobrei os sentidos, já havia chegado ao reino secreto de nível inferior, a Torre do Demônio de Sangue. A Torre do Demônio de Sangue possui 9 níveis, aumentando a cada nível. O número e a força dessas feras ferozes aumentarão gradualmente. Assim que todos terminaram de formar equipes e discutir seus planos, o portão de ferro manchado de sangue, com 10 metros de altura, da Torre do Demônio de Sangue se abriu. Olhei para cima e vi o que havia dentro do portão de ferro. Era uma escuridão sem fim. No momento em que o portão de ferro se abriu, todos eles correram para entrar na Torre do Demônio de Sangue. Vá em frente, marca registrada. A Torre do Demônio de Sangue se abre. Aqueles que entram primeiro comem a carne, aqueles que entram depois roem os ossos. Como um assassino de elite, é claro que eu não ficaria para trás. Possuir agilidade de primeira classe em um instante. Ele então chegou bem na frente da multidão. Este é um espaço vasto e fechado. Runas estranhas estavam esculpidas nas paredes e no teto. Bem em frente a mim está uma grande porta que dá acesso ao segundo andar. Naquele instante, ouvi o som de notificação da Torre do Demônio de Sangue. Torre do Demônio de Sangue aberta. Condições de entrada de segundo nível. Mate 50 bestas demoníacas de sangue de nível 1050. No instante em que o som cessou, apareceu, uma após a outra, criaturas de formas estranhas. De repente, 3 figuras apareceram atrás de mim. Por que você está correndo tão rápido, garoto? Mesmo para a bruxa que você contratou, passar do primeiro nível será um desafio insuperável. Me dê 000 yuans e meu esquadrão tigre louco o escoltará até o 5º nível. Ele lançou um olhar para o homem corpulento ao seu lado. Franzi a testa e disse: vocês são tão ruins que eu não preciso de vocês. Assim que terminei de falar, impulsiono-me com as 2 pernas e avanço diretamente contra a horda de bestas demoníacas de sangue. A aura sombria da armadura da queda divina. Todas as bandagens em seu corpo. Um brilho gélido reluziu em meus olhos enquanto eu encarava a besta demoníaca de sangue que avançava. A foice da queda divina apareceu em sua mão. Com um movimento rápido, uma lâmina de energia vermelho-sangue cortou o ar. Eles estavam freneticamente colhendo as cabeças das bestas demoníacas de sangue à sua frente. Foi apenas uma atitude casual. 15 bestas demoníacas de sangue de nível 1 foram mortas instantaneamente. Para minha surpresa, matei um monstro de nível 1. A besta demoníaca de sangue pode adicionar 5 pontos de experiência. Os outros membros do Esquadrão Tigre ficaram tão surpresos que suas vozes tremiam. O que há de errado com essa criança? Um espírito contratual não é uma bruxa? Por que é tão forte? Alguns chefes de equipe quase me mataram quando me viram. Mesmo que você enlouqueça, junte-se à batalha rapidamente. Todo o andar irrompeu com uma energia intensa e caótica. Alguns minutos depois, ouvi uma voz na minha cabeça. Você matou 150 bestas demoníacas de sangue de nível 1. Superou a meta. A entrada do segundo andar já está aberta para você. Então ele olhou em volta e seguiu em direção a. A porta do segundo andar abriu-se rapidamente em direção a. Quando chegamos ao segundo andar, o espaço aqui é um nono menor do que antes. Ao ver isso,
Comecei a sentir expectativa. Ouvi dizer que há 2.000 bestas demoníacas de sangue no segundo andar. Seria ótimo se tudo pudesse aparecer de uma vez. Parece que a torre ouviu meu pedido. Das paredes de ambos os lados, tudo ao mesmo tempo. Centenas de bestas demoníacas de sangue avançaram, como um bando de goblins empunhando clavas de ferro. A segunda camada se abre. Condições para entrar no terceiro nível. Mate 100 bestas demoníacas de pele verde e sangue. Logo em seguida, centenas de bestas demoníacas de pele verde, sedentas de sangue, avançaram em minha direção. No entanto, não senti medo. Em vez disso, sorri feliz. Uma voz fraca e animada ecoou em minha mente. Mestre, chegou a hora da noite eterna descer. No instante seguinte, sorri calmamente e finquei a longa foice que tinha na mão no chão. Técnica espiritual, a noite eterna desce. Uma escuridão aterradora começou a se formar num instante. Todo o chão se transformou num pântano escuro. O monstro de sangue de pele verde que estava ao alcance foi arrastado para a escuridão. Centenas de animais de pele verde em apenas alguns segundos. O demônio de sangue foi arrastado para a escuridão. Tudo o que restou foram materiais de monstros espalhados e uma grande quantidade de pontos de experiência. Olhei para a escuridão que cobria todo o chão. Não consegui conter a exclamação. Essa é simplesmente uma habilidade diária de efeito de nível divino. Em seguida, verifiquei meus pontos de experiência e constatei que ainda estavam insuficientes. 6.000 é o suficiente para passar para o segundo nível. Nesse instante, apareceu outro grande grupo de pessoas de pele verde. Bestas demoníacas de sangue rompem de ambos os lados da muralha. Eles pareciam estar mais irritáveis e agitados. Tanto a força quanto o poder deles foram aprimorados. Um brilho passou pelos meus olhos, e eu ativei a noite eterna mais uma vez. À medida que os pontos de experiência no segundo andar diminuem cada vez mais. Vou tentar o terceiro andar. 2 minutos depois, cheguei ao terceiro andar. Um após o outro, monstros enormes caíram do teto. Espero que você consiga ficar na escuridão. Sobreviva por mais um segundo sequer. À medida que as palavras eram proferidas, o reino das trevas se revelava. Eu me movia como um fantasma, empunhando uma longa foice. Um fluxo constante de luz fria atravessava a escuridão, acompanhado pelo som de queda. Um corpo após o outro caía como se tocando um noturno da morte. Quando eu matei 2.000 braços gigantes, a voz do sistema soou após a besta demoníaca de sangue. A experiência pode levar a grandes descobertas. Deveríamos começar a fazer uma descoberta agora? Ao ver isso, uma onda de alegria invadiu meu coração. Chegou a hora de romper as barreiras. Um pilar de luz carmesim disparou para o céu. Minha pele sob a armadura da queda divina. Runas negras misteriosas emergem. Sinta cada parte do seu corpo. Organizações estão sendo destruídas e reorganizadas. Alguns monstros aproveitaram a oportunidade para lançar um ataque surpresa. Ele foi instantaneamente transformado em uma névoa sangrenta pela onda de choque. Quando abri os olhos novamente, já estava no terceiro andar. Todos os monstros foram mortos. Você matou 3.000 bestas demoníacas de sangue de um braço. Ultrapassar a meta. A quarta porta agora está aberta para você. Sem hesitar, corri direto para o quarto andar. Pouco depois de eu ter saído, os outros também chegaram ao terceiro andar. Todos ficaram atônitos ao ver o chão vazio. Muitas pessoas questionaram se havia algum erro na construção do pagode. Estavam prestes a ir confrontar os administradores. Após meia hora, eu trabalhei duro para chegar ao sétimo andar. Estando dentro do pagode, eu não tinha ideia do que estava acontecendo lá fora. Todos no corredor estavam observando cada movimento meu. Eles não acreditavam que ser de primeira ordem. Consegui passar por muitos níveis. Ainda ontem, li Sufen ocasionalmente. São William da Universidade Demônio Estelar. Entretanto, na tela do monitor, eu estava no salão principal, encarando milhares de bestas demoníacas de sangue com um só olho. Num instante, eles avançaram em minha direção e me atacaram. Uma figura sombria em sua mente imediatamente o fez lembrar. A armadura da queda divina possui uma defesa extremamente alta. Ele pode resistir à erosão do elemento D. Simplesmente vá em frente e mate. Assenti levemente com a cabeça e peguei a foice da queda divina. Como um raio negro, ele investiu contra a horda de feras ferozes. A foice cortou o ar escuro, transformando-se em uma lua crescente horizontal. Com o sangue jorrando, dezenas de feras ferozes foram decapitadas instantaneamente. Imediatamente após o ataque das outras bestas demoníacas de sangue de um olho só, saí correndo na diagonal com um pé no chão. Como um relâmpago, ele surgiu em meio a outro grupo de bestas demoníacas de sangue com um só olho. Em apenas 3 minutos, todas as 1.000 bestas demoníacas de sangue de um olho só caíram. Essa cena chocou profundamente São Will, que assistia tudo de longe. E, é interessante, realmente interessante. Esse garoto é definitivamente um talento. Estou no 8º andar da Torre do Demônio de Sangue. Depois de usar a Descida da Noite Eterna para uma vitória instantânea,
Eles entraram rapidamente no nono andar. Assim que entrei, vi no centro do saguão. Um coração preto foi colocado ali. Nesse momento, Ying Ouyou implorou em tom suplicante. Shen Fan, este é o coração de um rei demônio de sangue. Você pode me ajudar a conseguir isso se me ajudar a subir de nível? Após ouvir isso, eu acenei com a mão e falei. Não é nada demais. Você e eu não precisamos ser tão formais. Eu não hesitei nem um pouco. Com passos leves, dei um salto em direção ao coração do rei demônio sangrento. Mas foi nesse momento que uma mudança repentina ocorreu. Sem aviso, dos lados da caixa de madeira, surgiram duas enormes sombras negras. Elas levantaram enormes machados com as duas mãos e desferiram um golpe em minha direção. Shen Fan, cuidado! Eles são reis demônios sangrentos, não são bestas comuns de nível 2. Enquanto a sombra chamava, uma aura sombria se concentrava. Era como se tentáculos estivessem se enrolando em torno dos dois reis demônios sangrentos, controlando seus movimentos com os enormes machados. Com rapidez, eu imediatamente coloquei o coração do rei demônio sangrento em minha bolsa. Ao mesmo tempo, de costas para os dois reis demônios sangrentos, segurando a foice da queda divina. No momento em que me virei, um brilho escarlate passou pelos meus olhos. O domínio das trevas se abriu. Duas Blind Demons estavam no domínio das trevas. Com os olhos arregalados e furiosos, brandiam os machados em minha direção. Em um instante, eu caí verticalmente nas trevas. Desapareci do domínio sem deixar vestígios. Em seguida, uma luz fria brilhou sem aviso. O Blind Demon à esquerda percebeu o perigo e imediatamente levantou a garra. Como resultado, agarrou uma pequena adaga. O Blind Demon segurando a adaga ficou surpreso quando uma dor aguda surgiu de repente em seus pés. Na escuridão impenetrável, a foice longa traçou um arco de lua cheia ao ser brandida. Eu ataquei com uma velocidade extrema e facilmente cortei os tornozelos dos reis demônios sangrentos. O Blind Demon à esquerda caiu instantaneamente. O Blind Demon à direita arregalou os olhos e sua respiração se tornou ofegante. Ele brandia incessantemente o enorme machado. Essa defesa aleatória e irregular, para impedir meu ataque. Em seguida, uma luz fria piscou novamente. Com a foice longa em mãos, desferiu um golpe com toda a força. O rei sangue demoníaco foi decapitado no ato e caiu no chão, sendo consumido pela escuridão. No domínio das trevas, eu eliminei facilmente dois reis sangue demoníacos. Do lado de fora, São Yuan, após assistir à batalha, estava um pouco emocionado. Esse garoto não é comum, ele é realmente incrível. Quando ele sair, ajude-me a segurá-lo. Eu preciso contatar uma pessoa importante agora. Então, encontrei um lugar deserto e disquei o número. Uma voz velha e profunda veio do outro lado. O que há? São Yuan disse de forma concisa. Professor, eu e o velho lhe encontramos. Uma boa oportunidade. Tudo bem, vou falar com ele mais tarde. Pode ficar tranquilo, eu cuido disso. Enquanto estava na grande sala, pensei e comecei a verificar o painel. Vitalidade, 200. Energia mental, 200. Nível, contrato de segunda ordem. Habilidade espiritual, domínio das trevas nível 4. Armadura demoníaca da queda divina nível 4. Chegada da noite eterna nível 5. Depois de ver, um sorriso satisfeito apareceu no meu rosto. Em seguida, pressionei o botão de teletransporte. Assim que saí do portal de teletransporte, vi São Yuan e o responsável pelo local secreto. O diretor Jiang Qingji estava na porta. Observando a situação, fui até os dois e disse educadamente. Shen Fan já conheceu os dois senhores. São Yuan olhou para mim e sorriu, dizendo. Você é da família Shen de Kangna, certo? Eu conheço seu tio, Ye Zhen. Então ele deu um tapinha no meu ombro e disse. Posso conversar com você sobre uma coisa? Eu o segui até uma sala tranquila. São Yuan olhou para mim e foi o primeiro a falar. O que vou dizer a seguir pode mudar a sua vida. Antes disso, você tem o direito de escolher ouvir ou não. Se você decidir ouvir, precisará assinar um acordo de confidencialidade. Se não quiser ouvir, pode sair a qualquer momento. Mas por favor, esqueça esta conversa. Essa seriedade repentina me deixou atordoado. Minha respiração ficou um pouco ofegante. Sabia claramente que a conversa a seguir era realmente algum tipo de segredo que não poderia ser revelado. Lembrei da recomendação anterior de Li Sufeng sobre a Universidade Xingmo. E também do que São Yuan acabou de testemunhar. Meu desempenho na Torre do Demônio Sangrento. Eu acho que ele deve ter se interessado pela minha força. Por isso tivemos essa conversa. Já que estou aqui, ouvir não faz mal. Então eu coloquei meu nome no acordo de confidencialidade. São Yuan olhou para mim e disse com um sorriso tranquilo. Você gostaria de se juntar ao salão da execução? Para se tornar um verdadeiro assassino. Eu procurei freneticamente na minha mente as memórias do salão da execução, mas não tinha nenhuma impressão na memória do original. São Yuan me apresentou informações gerais sobre o salão da execução.
O Salão da Execução é uma organização oficial de alta confidencialidade. Poucas pessoas sabem que ele existe. Depois de algumas conversas sérias, uma sombra na minha mente de repente me fez perguntar se a medula óssea de dragão negro ao entrar na organização. São William ficou um pouco surpreso ao enfrentar essa pergunta, mas ao pensar que eu também sou da família Shen, isso pareceu normal. Em seguida, ele bateu no peito e garantiu: se você puder se juntar formalmente ao Salão da Execução, eu te darei a medula óssea de dragão negro. Com isso dito, eu não hesitei mais. Decidi me juntar ao Salão da Execução. São William ponderou por um momento e disse: há 4 requisitos para o exame de entrada no templo. Uma pontuação acima de 700 no exame de artes marciais. Em seguida, passar pelo túnel mecânico de um único jogador. E, por último, realizar uma missão de assassinato. Após encerrar a conversa, São William me levou ao escritório de Jiang Qingji. Ele me deu acesso a um VIP, o que me deu um passe para entrar livremente no túnel mecânico. Depois que as coisas se estabeleceram, eu também tive meu próprio objetivo. É através da avaliação que se entra no Palácio da Execução, para não desperdiçar meu talento como um assassino de nível D. Após uma breve conversa, São Will acompanhou Yemin até o salão de transporte. Ao voltar para casa, vi que várias grandes instituições estavam enviando professores para me recrutar. Alguns até queriam que eu desistisse da classe bruxa e mudasse para a santa. No entanto, eu não aceitei e os recusei firmemente. Depois, conversei um pouco com meu tio. Meu tio estava muito animado e me elogiou bastante. Ele disse que eu tinha futuro e trouxe honra para a família Shen. Ao voltar para o quarto, eu tirei o coração do rei demônio e perguntei a mim mesmo: como deveria usar isso? Ing Yo disse suavemente: você deve segurá-lo nas mãos e deixar o resto comigo. Então eu fiz como ela disse. Fios de energia negra começaram a se concentrar em meu peito. Elas se entrelaçaram ao coração do rei demônio de forma frenética, absorvendo a energia contida nele, até que foi absorvida até secar e se esgotar. A aura negra então começou a desaparecer lentamente. Ao mesmo tempo, uma nova tela apareceu diante de mim. Espírito do contrato, Imperador das Trevas da Queda Divina. Nome: Sombra Sutil. Nível: SSS. Progresso de melhoria: 0,05. Progresso de ressurgimento: 1. Depois disso, eu verifiquei sobre as informações do túnel mecânico da dimensão secreta. No dia seguinte, eu entrei no túnel mecânico. Tudo que vi estava cheio de um estilo futurista. Então, uma mensagem de informação soou dentro do túnel. Dimensão secreta, túnel mecânico. Tipo: dimensão secreta para um jogador. Dificuldade: baixa. Nível máximo da besta: nível 3. Critérios de avaliação: 2 horas para ser considerado adequado, 1 hora para bom, meia hora para excelente, 10 minutos para nota máxima. Recompensa pela nota máxima: luvas eletromagnéticas. Ao ver isso, eu ponderei, sentindo que a dificuldade era um pouco baixa. No entanto, para garantir a segurança, eu ainda dei o meu melhor. Em seguida, com um pensamento, a força das trevas irrompeu e envolveu meu corpo inteiro. Em meio a essa escuridão nebulosa, uma luz vermelha piscou. Assim que eu andei 1 quilômetro, uma explosão de chamas repentina estourou na minha frente. A fumaça negra que subiu bloqueou o caminho à frente. O som de engrenagens mecânicas de repente coou. 10 robôs de combate saíram da fumaça negra. Eles estavam armados com rifles ou carregando canhões. Eu olhei para os 10 robôs de combate. Estendi a mão e agarrei firmemente a foice divina. À medida que me movia, o domínio sombrio envolveu esses robôs de combate. Com o aumento do progresso de ressurreição, Ing Yo também adquiriu a habilidade de perceber fraquezas. Eles são bestas mecânicas, guerreiros mecânicos de nível 2. Os olhos são suas fraquezas. De repente, o guerreiro mecânico do outro lado imediatamente levantou a arma e começou a atirar em mim. No entanto, quando o domínio sombrio se expandiu completamente, eu desapareci na escuridão. Perdendo o alvo, esses guerreiros mecânicos pararam de atirar e imediatamente se posicionaram de costas um para o outro, formando um círculo. Assim que me vissem, não hesitariam em abrir fogo. No momento seguinte, no domínio das trevas, inúmeras adagas sombrias foram disparadas em direção aos robôs. Os guerreiros mecânicos dispararam decisivamente. Os projéteis e as facas colidiram, cancelando-se mutuamente. Mas nesse momento, uma faca atravessou a chuva de balas, chegando na frente do guerreiro mecânico. Ela de repente brilhou com uma luz negra e se transformou em Shen Fan. Eu brandi a longa foice e cortei instantaneamente os olhos de 3 guerreiros mecânicos. Caíram no chão em menos de 1 minuto. 10 guerreiros mecânicos estavam todos caídos. Após eliminar os guerreiros mecânicos, eu não parei de me mover, mas continuei correndo em direção à frente. Com uma velocidade incrível, evitei com precisão todos os lasers.
Nesse momento, 3 foguetes de repente vieram em minha direção. Eles vieram de repente, não tive tempo de me esquivar. Só posso cortá-los com a foice longa. À minha frente estão 3 enormes crocodilos mecânicos. Os crocodilos mecânicos com armaduras de aço. Eles vêm em minha direção com os olhos vermelhos. Suas caudas se assemelham a enormes chicotes, batendo em mim. A força é imensa, como se uma pedra gigante estivesse colidindo. Em um instante, fui forçado a recuar vários metros. Ao ver isso, Ing Yo-Yo imediatamente relatou o ponto fraco. Shen Fan, eles são especialistas em ataques de força. Suas cascas resistentes são suas armas defensivas excepcionais. Mas você pode tentar atacar seu abdômen. Com um ponto fraco, tudo se torna mais fácil de resolver. Apertei a foice longa e avancei com o domínio das trevas. Ataquei de baixo com uma velocidade incrível. Desferi golpes cortantes e afiados. O abdômen do crocodilo mecânico foi cortado, e uma grande quantidade de faíscas elétricas brilhou. As 3 gigantes crocodilos mecânicos não aguentaram nem um minuto. Então, eu fui avançando, derrotando todos os obstáculos. Cheguei ao final do túnel mecânico em apenas 5 minutos. No final, vi um tiranossauro mecânico de 10 metros de altura. O tiranossauro mecânico desceu do céu. Ele mostrou suas presas serrilhadas e rugiu para cima. Eu comentei de forma estranha, com uma expressão no rosto. Isso é a famosa técnica do rugido do leão? Antes que eu pudesse agir, o tiranossauro mecânico rugindo veio em minha direção. Ao ver isso, eu usei as pernas para saltar e me esquivar. O tiranossauro mecânico percebeu meu movimento. Imediatamente, ele balançou a cabeça como se fosse uma bola de aço. Com um estrondo, ele me atingiu e me jogou contra a parede à esquerda. Em seguida, eu empurrei com as pernas contra a parede. Aproveitei a força e corri em direção ao tiranossauro mecânico. A lâmina longa em minha mão estava prestes a descer como uma lua crescente. Neste momento, o mecânico tiranossauro levantou a cabeça e abriu a boca. Um canhão de laser, que estava se acumulando há muito tempo, se estendeu. O laser disparou como uma coluna instantaneamente. O teto foi perfurado, criando um grande buraco. Os olhos do mecânico tiranossauro escanearam o buraco. Sem encontrar nenhum sinal de vida, ele ficou paralisado. Então, minha voz ecoou atrás do mecânico tiranossauro. Grande dragão bobo, você está me procurando? No momento em que o laser foi disparado, eu aproveitei o aumento de velocidade da armadura divina e me teletransportei instantaneamente para as costas do mecânico tiranossauro. O mecânico tiranossauro ficou instantaneamente furioso. Ele começou a balançar o corpo incessantemente, tentando me jogar para fora. Eu estava em cima do mecânico tiranossauro. Minha mão direita, segurando a longa foice, se estendeu. Eu fui caminhando passo a passo em direção ao pescoço do mecânico tiranossauro. O tempo de brincadeira chegou ao fim. Agora é hora do julgamento. Minhas pernas ganharam força e explodiram instantaneamente. Ativei diretamente a técnica espiritual A Chegada da Noite Eterna em modo individual. A lua crescente vermelha cortou o som metálico com um golpe. Parecia que estava tocando a Sinfonia da Noite e da Morte. Com um baque, a cabeça do tiranossauro mecânico caiu no chão. O tiranossauro mecânico, que perdeu a energia, ficou inerte. Aqueles olhos escarlates gradualmente perderam o brilho. Com o julgamento terminado, eu também aterrissei suavemente no chão. Com o movimento da mão, a foice longa e a armadura mágica desapareceram sem deixar vestígios. O anúncio celebrando o fim da batalha soou. Parabéns ao competidor Shen Fan. Concluiu com sucesso o desafio individual no túnel mecânico. Tempo utilizado, 6 minutos e 20 segundos. Pontuação, nota máxima. Recompensa recebida, luvas eletromagnéticas. Aprovado com nota máxima. Ao ver isso, Ing sorriu e disse: Isso é ótimo, Shen Fan. Você completou com sucesso uma etapa da avaliação de entrada no templo. Eu sorri e acenei com a cabeça em resposta. Mas o que me deixa mais curioso é: quando poderei aceitar missões de assassinato? Faz tempo que não executo uma morte secreta, estou um pouco enferrujado. Ao sair do domínio secreto, vi 2 figuras se aproximando. Parabéns, Shen Fan. Você conseguiu passar pelo túnel mecânico. Eu realmente não percebi que você tinha essa força. Este túnel mecânico tem alguns contratos de nível 3. Até os mestres podem não conseguir passar com nota máxima. Jiang Qingji não poupou elogios. Eu disse em tom de brincadeira. Ainda bem, ainda bem. Eu realmente não esperava que o último dragão mecânico de nível 3 seria tão fraco. São Yuan e Jiang Qingji trocaram um olhar e logo começaram a rir. Bom. Você também está se achando na nossa frente. Mas você pode se orgulhar, só não pode relaxar. O grande exame de artes marciais será em um mês. Você precisa se preparar bem para isso, para obter um resultado excelente. Eu assenti com a cabeça e disse que estava bom. Depois de uma breve conversa com os 2 grandes, não fiquei muito tempo. Depois de sair do salão de teletransporte, voltei para casa.
Assim que me sentei, recebi uma mensagem de São Will. Peguei o celular e, ao olhar, fiquei instantaneamente animado. Esta é uma das missões de assassinato do exame de entrada no palácio. O tempo é esta noite. Nome da missão, Plano Selimpo 1. Alvo do assassinato, Zhou Kuishui. Nível do alvo, contratante de terceira classe. Espírito contratante, Santa de Fissão de classe A. Nível de perigo, baixo. É uma missão de assassinato direcionada a contratantes? Isso é um pouco interessante. Continuei a verificar o conteúdo dos dados. Zhou Kuishui, 45 anos, é o terceiro em comando da Associação Qinjun. Ele ganha vida com segurança de eventos e cobrança de dívidas. Em Kangnan, ele é relativamente conhecido. De acordo com os registros, Zhou Kuishui está envolvido em venda de produtos proibidos, como a erva estimulante. A erva estimulante, como uma planta natural especial, provoca alucinações e leva as pessoas comuns a um breve estado de euforia. Após o uso do contrato, isso fará com que a força tenha um crescimento explosivo em um curto período. O uso a longo prazo pode causar danos neurológicos e levar à morte cerebral completa. Portanto, é proibido que qualquer unidade venda erva estimulante no mercado. Eu apertei o punho e meu olhar se tornou severo. Não esperava que um pequeno Qinjun ousasse tocar em itens proibidos. Justo quando eu acabei de ler os materiais, o toque do celular soou novamente. Ei, Shenfan, você recebeu as coisas? Eu respondi em um tom sério. Recebi. Em seguida, São William disse em uma voz profunda. Hoje à noite, às 10 horas, no bar Shui Miao, na rua Nanfeng. Lembre-se de que, ao executar a missão de assassinato, você não pode ser visto por pessoas não envolvidas. Eu acenei com a cabeça e respondi. Certo, eu farei isso. São William ponderou por um momento e aconselhou. Além disso, durante a execução desta missão de assassinato, nós enviaremos um profissional para fazer uma avaliação abrangente de você. Quanto maior a sua pontuação, mais recursos você obterá no futuro no salão da execução. Portanto, se esforce para conseguir uma avaliação excelente. Após desligar o telefone, São William olhou para a sombra à sua frente. A outra parte cruzou os braços e colocou a perna sobre a outra. Ouvi dizer que esse cara chamado Shenfan é um pouco arrogante. São William sorriu resignado e disse. Quebrou vários recordes e tem um talento máximo. Ter um pouco de arrogância é normal. A sombra fez um som de desdém, como se estivesse rindo. Só não sei se a força dele pode suportar sua arrogância. A noite chegou. As ruas profundas e remotas sempre estão tão iluminadas e cheias de vida. Eu estava vestido casualmente e cheguei em frente ao bar Shui Miao. Com base nas informações que tenho, o alvo Zhou Kuishui está dentro do bar. Eu tatei um pouco e depois fui para o lado oposto do bar. Sentei-me nas pequenas mesas e cadeiras de um vendedor ambulante na calçada. Sentou-se nas pequenas mesas e cadeiras dos vendedores de rua. O dono, usando um avental xadrez, me perguntou. Garoto, o que você vai comer? Meu macarrão frito e arroz frito são imbatíveis. Eu respondi sem pensar. Então me traga uma porção de macarrão frito. Em seguida, o chefe começou a trabalhar rapidamente. Eu sentei em um banquinho, observando discretamente a porta do bar. Além disso, eu já havia feito uma investigação simples sobre este lugar. Eu conhecia todos os detalhes. No entanto, havia uma coisa que me fez franzir a testa. A missão de eliminar Zhou Kuishui quase não pode falhar. O que realmente me interessava era aquele avaliador profissional S. Antes, eu soube com São William que queria obter a pontuação máxima desta vez. Eu precisava também reconhecer a identidade do avaliador S. Mas onde ele está agora? Enquanto eu pensava, Zhou Kuishui saiu do bar. Ele se despediu de 4 ou 5 garotas, com o rosto todo ruborizado. Eu olhei para Zhou Kuishui com um olhar severo. O objetivo já apareceu? Nesse momento, um jovem magro se aproximou cautelosamente, caminhando em direção a Zhou Kuishui. Os dois estavam conversando em voz baixa, mas o conteúdo da conversa ainda era claro para mim. A ideia geral era que estavam procurando Zhou Kuishui para comprar mercadorias. O local da transação era uma viela 30 metros à frente. Nesse momento, o chefe trouxe um prato de arroz frito e disse: Garoto, seu arroz frito está pronto. Eu peguei a colher e fiz de conta que comi algumas colheradas. Na verdade, ainda estava observando Zhou Kuishui com o canto do olho. Assim que eles entrassem na viela, seria a hora de agir. Vendo que Zhou Kuishui e os outros estavam prestes a entrar na viela, de repente, uma figura apareceu na minha frente. A pessoa estava vestida com um elegante terno cinza. Ele levantou a mão e gritou para o chefe. Chefe, traga um prato de macarrão frito mais luxuoso. O homem de terno cinza, após fazer o pedido, olhou para mim e disse sorrindo. Irmão, você se importa de compartilhar uma mesa? Eu gosto de agitação. Antes que eu pudesse concordar, ele já se sentou à minha frente. Ele bloqueou toda a visão. E eu não conseguia ver onde Zhou Kuishui e os outros estavam. Eu olhei para o homem de terno sem expressão.
Uma pessoa assim aparecendo na barraca de comida parecia muito fora de lugar. Será que essa pessoa à minha frente é um profissional disfarçado? Uma dúvida surgiu em meu coração. Mas agora não é hora de pensar nisso. A visão estava obstruída. Eu só podia calcular em minha mente o tempo que eles levaram para entrar na viela. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Enquanto contava os segundos, eu comi mais algumas garfadas de arroz frito. Então, franzi a testa e me levantei abruptamente. O homem de terno cinza olhou para o meu prato de arroz frito que ainda estava cheio. Ele fez uma careta e balançou a cabeça. Ele é realmente um cara impaciente. Nesse momento, o proprietário trouxe um prato de arroz frito luxuoso. Ao ver que meu lugar estava vazio, ele franziu a testa e perguntou: cadê o cara bonito que estava sentado aqui? Para onde ele foi? O homem de terno cinza balançou a cabeça. Como eu vou saber? Ele é seu parente? Que porra é essa? Aquele garoto fedido não pagou. O chefe praguejou baixinho e não fez mais perguntas. Não pensei que voltaria em 1 minuto. Tirei um punhado de moedas e entreguei ao chefe. Chefe, a conta. O chefe revirou os olhos e disse com desdém: porra, pagando com moedas? Você pode pagar com o celular. Antes pensei que você tinha comido de graça e fugido. Um prato de arroz frito não é motivo para fugir da conta. Peguei meu celular, olhei e balancei a cabeça, dizendo: não dá, não tenho dinheiro no celular. Então, só R$ 5. Não recuse. Cuidado que eu posso te denunciar por ilegalidade. O chefe, sem opção, aceitou e disse: tá bom, realmente não sei o que dizer. Vamos, vamos. Em seguida, perguntei naturalmente: aliás, chefe, tem banheiro aqui? Acabei de dar uma volta e não encontrei. O chefe, um pouco impaciente, fez um gesto com a mão. Eu também não sei. Você pode usar seu celular para navegar. Em seguida, eu me virei e deixei a barraca. Peguei meu celular e olhei as horas. Está quase na hora. A transação do Zou Kuishui está prestes a terminar. Sem movimentos desnecessários, me virei e entrei em outra viela. Antes de realizar a missão, eu observei o terreno cuidadosamente. A viela pela qual Zou Kuishui entrou é um beco sem saída. A minha viela tem um túnel secreto que se conecta a ela. Agora eu vou executar esta missão de assassinato. Quanto ao profissional esse responsável pela avaliação, eu já tenho uma ideia de quem seja. Na vielas, Zou Kuishui acabou de finalizar a transação com o cliente. Então, senti que tudo ao meu redor ficou escuro. As paredes dos dois lados e os tijolos de pedra azul no chão desapareceram. Zou Kuishui imediatamente percebeu e disse sem olhar para trás: irmão, não faça nada, vamos conversar. Quer dinheiro ou um caminho? Diga alguma coisa. Eu ri friamente e disse: vou te matar. Um brilho frio piscou. Zou Kuishui imediatamente liberou toda a sua força. Seu corpo instantaneamente se expandiu, a pele se abriu em fendas. Dentro dessas fendas, parecia haver lava fervente fluindo. Seu espírito contratual era uma santa de fissão de classe A. Possui habilidades espirituais de fortalecimento e fissão corporal. Pode aumentar o tamanho do corpo. Possui uma defesa extremamente forte e poder de explosão instantânea. Zou Kuishui esquivou-se do golpe e lançou um soco para trás. O forte vento do soco e as chamas iluminaram brevemente o domínio das trevas. Mas esse soco dele atingiu apenas o ar. Em seguida, mais um brilho frio piscou. Desta vez, Zou Kuishui não conseguiu evitar meu ataque. Uma fenda apareceu em seu pescoço. Uma grande quantidade de sangue começou a jorrar. Zou Kuishui olhou com raiva, os olhos arregalados. A imagem à sua frente começou a ficar gradualmente embaçada. Finalmente, ele caiu com um baque na escuridão. A missão foi concluída. Em seguida, eu também desapareci na escuridão. As luzes da rua ainda estavam fracas, e o beco continuava profundo. Aqui, parecia que nada havia acontecido. Nesse momento, em algum telhado escondido, uma sombra estava escrevendo freneticamente em um caderno. Fazer muito barulho ao perseguir o alvo, -5 pontos. Expor-se à linha de visão do alvo, -5 pontos. Não terminar o arroz frito e desperdiçar comida, -5 pontos. Deixa pra lá, não vou descontar isso. Afinal, não tem a ver com a avaliação. A sombra somou os pontos descontados e obteve a pontuação final. A pontuação máxima era 100, -30. No final, 70 pontos. Bom, então esse moleque não é tão incrível quanto o Capitão Sam disse, afinal. E o que é isso de gênio do assassinato que aparece uma vez em 1000 milhas? Isso não é uma competição de quem se gaba mais? Sério. Após terminar tudo, a sombra se organizou. Ele estava prestes a se levantar e sair. Mas nesse momento, uma monga foice foi colocada em seu pescoço. A sombra parou abruptamente. E minha voz também ecoou. Desculpe, professor. Este jogo de gato e rato. Parece que eu, o gato, ganhei. Quando a sombra, instintivamente, estava prestes a se virar. Não se apresse. Antes de você se virar,
Deixe-me adivinhar quem você é. Eu disse, fingindo pensar. Se não estou enganado, você é o dono da barraca, certo? Ao ouvir isso, a sombra estremeceu e sua expressão ficou incrivelmente surpresa. Eu cá. Como você realmente me descobriu? A sombra se virou e revelou um rosto familiar. Era o dono da barraca que vendia arroz frito e macarrão. Seu nome verdadeiro é Xu Shangji. Ele é um profissional S do Palácio da Execução. Eu olhei para ele com um sorriso tranquilo e disse, através de alguns pequenos detalhes. Xu Shangji franziu a testa e perguntou com dúvida, que pequenos detalhes? Em seguida, eu continuei a explicar. Para um cliente que se aproveita, um dono de barraca de comida normal xingaria, porque eles ganham seu dinheiro com muito esforço. Portanto, encontrar alguém que se aproveita os deixaria muito chateados. Mas você apenas xingou de forma simples. Isso é muito frio, não é normal. Ao ouvir isso, Xu Shangji claramente ficou um pouco insatisfeito. Eu sei só isso. Não está certo. Em seguida, eu continuei a falar. Claro que não é só isso. Na verdade, enquanto você estava ocupado fazendo arroz frito, eu vi o código de pagamento que você colou na mesa. Muito novo, não tem nenhuma mancha de óleo. Como uma barraca de comida na porta do bar. Os clientes não vão faltar. O código de pagamento quase não pode ser novo. De repente, Xu Shangji xingou para si mesmo. Droga, como pude esquecer disso? Meus olhos brilharam de repente enquanto eu dizia seriamente. Depois, eu te fiz uma pergunta. Eu te perguntei onde ficava o banheiro. Sua resposta foi para eu olhar no GPS. Mas o banheiro está claramente a uma curta distância da barraca de comida. É uma distância de menos de 50 metros. Se você costuma montar sua barraca na porta do bar, não pode não saber. Mesmo que você não soubesse. A resposta normal não seria me mandar usar o GPS do celular. Então eu olhei para ele e disse sorrindo. Professor, sua situação financeira deve ser muito boa, não? Você deve ter pouco contato com barracas de rua. Depois de ouvir isso atentamente, Xu Shangji ficou atordoado. A situação financeira dele realmente é boa. Ele nunca teve contato com barracas de rua. Então, como você conseguiu chegar aqui? Eu sorri levemente e disse. Chefe, recusar moedas é ilegal, sabia? Eu confio na moeda. Ah, eram as moedas. Xu Shangji pegou as moedas e as examinou cuidadosamente. Ele descobriu que uma das moedas era falsa e tinha um dispositivo de rastreamento instalado dentro. Conversar com você, além de obter informações, também serve para diminuir sua atenção, para que você aceitasse as moedas. Cada uma das minhas palavras era como um pico de gelo, louco, batendo na cabeça de Xu Shangji. Isso o deixou completamente confuso. Xu Shangji olhou para mim com um olhar desconfiado e disse, você realmente é um novato. O tratamento de detalhes é melhor do que o de um profissional como eu, que está na área há 1 ou 2 anos. É realmente impressionante. Eu dei de ombros, humildemente, e sorri. Foi apenas sorte. Hehe, isso não foi sorte. Deixa pra lá, você me pegou. Eu não tenho mais nada a dizer. Você passou na avaliação com nota máxima. Depois que Xu Shangji terminou de falar, ele tirou a máscara do rosto. Eu vi com meus próprios olhos ele se transformar de um homem cansado em um jovem bonito de pele clara. Este é o seu verdadeiro eu. Então Xu Shangji sorriu e estendeu a mão para mim, dizendo, vamos nos apresentar novamente. Meu nome é Xu Shangji, sou um contratador de 4º nível. Você pode me chamar de Xu Shao. Peço desculpas por ter tido muitas dúvidas sobre você antes. Mas agora eu realmente acredito que você tem talento. Eu apertei a mão dele e sorri. Tudo bem, Xu Shao. Em seguida, eu fiz uma expressão difícil de interpretar. Além disso, Xu Shao, na verdade, há uma pista importante que eu não te contei. E é exatamente por causa dessa pista que eu consegui identificar rapidamente sua identidade.